Bem, que privilégio para mim ter a oportunidade de compartilhar essa palavra que ensina, que liberta, que edifica. O tema de hoje se chama Placar 4-1. Mas antes, eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm semeado a sua semente, depositado a sua semente aqui no terreno fértil chamado Reconciliados com Cristo. Me sinto muito honrado com essa credibilidade, com essa confiança que você manifesta na palavra que ensinamos aqui, nessas ministrações, quando você planta a tua semente, o fruto do teu trabalho aqui no nosso ministério. Muito agradecido por isso. Declaro que a palavra corra cada vez mais e que nós tenhamos um alcance cada vez maior, ajudando assim as pessoas que estão por aí reinarem em vida, assim como você e eu estamos reinando em vida. Bem, como já disse, o tema hoje se chama Placar 4-1. Eu estava assistindo outro dia a uma partida de futebol na televisão e o jogo estava ali, você sabe como é que é o futebol, começa a jogar, aquele rolo todo e daqui a pouco, pá, 1-0, um dos times, dois timaços, 1-0, e aquela alegria de um lado, aquele sofrimento do outro, e daqui a pouco passou mais um tempo, pá, outro gol, 2-0, e agora o outro time já estava meio, peraí, a coisa está ficando, porque 2-0 já é um pouco mais complicado, passaram mais uns 10 minutos, e pá, 3-0, caramba, 3-0, e agora como é que vai ser? E isso no primeiro tempo ainda. Aí foram para o intervalo acreditando que o técnico ia resolver a situação, ia mudar uma peça aqui, outra ali, e então ia equilibrar a coisa, mas quando chegou e começou o segundo tempo, no início do jogo, pá, 4-0. Vou te contar a história dos gols. O primeiro gol, o atacante vinha, entrou na área, o zagueiro foi, derrubou, fez uma falta, pênalti, 1-0. O segundo gol foi um escanteio, o atacante cabeceou, assim foi a história do segundo gol. O terceiro gol veio jogando de fora da área, aquela tabela e um chute, o meio-campista chutou de fora da área, o goleiro estava meio deslocado, distraído, talvez mal colocado, foi assim, 3-0. E o 4-0 foi um chute despretensioso e bateu no zagueiro, gol contra, 4-0. E agora, no início do segundo tempo, uma equipe, boa equipe, vencendo, forte, né? A equipe vencendo por 4-0. O tempo passou mais um pouquinho, até que, por fim, o outro time, que também é um timaço, fez um gol. A história do gol não interessa, o interessa é que ele fez um gol. E agora o placar estava 4-1. E aí, o que aconteceu? O tempo passou, foi passando, sabe? E você via aquele jogo, poxa, caramba, esse time é tão bom, só fez um gol. Parecia uma covardia, eu não sei o que estava acontecendo naquele dia, que aquele time estava cabisbaixo, desanimado, desmotivado, desligado, desconectado. Parecia, que era uma batalha de Davi contra Golias, ou um time massacrando o outro, né? Um time gigante, um time forte, um time grande, enquanto o outro time parecia pequenininho, parecia fraquinho, só fez um gol, e essa não é a história dos dois, aquilo foi somente uma partida, né? Como eu já te disse, parecia uma luta desleal, desigual, porque quem ouve... Quanto foi a partida? 4-1. O que você imagina? Que o time que perdeu por 1 é um timeco, é um time pequeno, é um time fraquinho, e não era um time fraquinho. E isso me fez ficar pensando bastante o que estava acontecendo ali, porque o time que estava perdendo também era um time grande, um time forte, um time poderoso. Mas naquele momento, naquela partida, aquele time, algo aconteceu ali, que aquele time estava perdendo. Então, se formulou uma questão na minha mente que eu anotei aqui. Por que é que um time tão forte, tão grande, com tanto investimento,
com tanta gente boa, com tanta coisa boa, por que um time assim às vezes perde? E a resposta, é claro, pareceu simples e óbvia. Ora, o time perdeu porque o outro time fez mais gols do que ele. Realmente, foi 4-1. Ele fez um gol, mas o outro fez 4. Então é por isso que ele perdeu, né, Pedro Kelly? Essa é a resposta. Por que ele perdeu? Porque fez menos gol do que o seu adversário. Então eu quero dedicar hoje essa ministração a uma abençoada de São Paulo chamada Sueli Shimabukuro se chama, que durante essa semana, conversando, ela me fez uma pergunta manifestando uma dúvida, não, uma inquietude, talvez, que seja a inquietude ou a dúvida de muitos abençoados que nos assistem. E então, sabe, o Espírito da Graça vai falando com a gente e saiu esse tema maravilhoso que eu quero ministrar no dia de hoje. A pergunta dela foi a seguinte, preste atenção, ela disse assim: Pedro Kelly, por que é que o Espírito, se é que está perfeito, né? O Espírito está perfeito. Por que é que o Espírito, que é perfeito, não pode sempre sobrepujar a carne? Grande pergunta da Sueli. Ora, em Hebreus capítulo 10, verso 14, o apóstolo Paulo registra que nós estamos perfeitos em Cristo Jesus. É claro que ele está falando ali do Espírito. Estamos perfeitos em Espírito. Muito bem, e isso é verdade, assim como todo o registro de toda a Escritura da graça de Deus, de Romanos a Hebreus também. Isso tudo é verdade. E essa dúvida é uma dúvida bem pertinente de uma pessoa que está dedicada com a inteligência espiritual, pensando nas coisas, nesses assuntos, porque isso é um assunto de vida ou vida. Pensou que eu ia falar vida ou morte, né? Não. É um assunto de reinar em vida ou reinar em vida. Há pessoas que não estão reinando em vida, há pessoas que estão sofrendo em vida, há pessoas que estão gemendo em vida, há pessoas que estão chorando em vida. Eu espero que você esteja reinando em vida. Quando nós dizemos reinando em vida, estamos dizendo que as situações que você tiver que passar, você vai passar, porque o fato de reinar em vida não anula o que Jesus disse lá atrás: tereis aflições, mas faz com que você passe pelas aflições com uma ótica diferente sobre elas, né? Ou seja, você cresceu no teu entendimento em relação a este assunto. Consequentemente, parece que as aflições se tornaram menores. A tua resistência foi aumentada pelo conhecimento, pelo entendimento, por esta informação. Então, pensar nisso gera dúvidas, gera perguntas. Eu creio que a Sueli deve ter anotado essa pergunta no lado da sua caderneta um dia, escutando qualquer um de nossos temas. Espera aí, poxa, porque eu falo, caramba, nós passamos situações tremendas, você passa situação difícil na tua vida, situações. Não é uma só, são várias no decorrer de toda a nossa vida, verdade? Situações que são geradas por algumas decisões que nós, quem sabe, tomemos equivocadamente, situações geradas por algo equivocado que fizemos no passado, trazemos muitas tristezas às vezes, alguns trazem mágoas, desânimos, descréditos, descrenças por coisas, por situações do passado, quem sabe um matrimônio falido, quem sabe uma empresa que entrou em bancarrota, quem sabe uma dívida muito grande que alguém pode ter contraído, quem sabe por causa de qualquer coisa que você deixou de fazer no passado, hoje você não consegue arrumar um emprego com uma boa colocação, e tudo isso causa situações diversas na vida de todo mundo. A questão é que nós continuamos vivos e não podemos desanimar. Então, quando nós defendemos o Evangelho, nós dizemos que a graça ela tem que servir para a prática. Por quê? Porque nós estamos caminhando aqui em julho de 2022 e precisamos desse instrumento chamado conhecimento para poder colocar nossa vida de melhor em melhor, de vitória em vitória, como já disse e insisto. E daí, de todos esses pensamentos, sai uma pergunta dessa, de alto nível,
essa pergunta. Essa pergunta não é qualquer uma pessoa que faz essa pergunta para chegar a esse tipo de questionamento. E mais, para ter coragem de perguntar algo assim, né, é porque o misticismo dessa vida já ficou para trás, graças a Deus. Então vou repetir a pergunta que a Sueli fez. Por que é que o Espírito da graça, o Espírito em nós, melhor, né, que é perfeito, não consegue sobrepujar sempre a carne? E a resposta vem a seguir em Gálatas capítulo 5, verso 19, né, verso 17, por aí. O apóstolo Paulo fala assim: o Espírito tem um desejo diferente do desejo da carne, e o Espírito é contrário à carne. E, por sua vez, a carne tem um desejo distinto, diferente do desejo do Espírito. E, por sua vez, a vontade da carne é contrária à vontade do Espírito. E tem uma vírgula, e diz assim: para que não façais o que quereis. Ponto. Fecha aspas. O que quereis significa fazer as coisas bem. É isso que você quer. Só que a carne está posta como teu adversário para não deixar fazer o que quereis. Você não vai conseguir 100% agradar a Deus. Me entendeu? Por quê? Porque você tem um vestido posto que é o teu adversário. Olha para mim, este paletó muito bonito e caro. Esse aqui eu comprei em Bogotá, na Colômbia. Não foi tão caro. Eu sou baratinho. Esse paletó não sou eu, é minha roupa. Sim? Ok. Quando nós falamos da identidade espiritual, esta aparência não sou eu, é minha roupa. Esta aparência, ela vem com 5 sentidos. Preste atenção nisso, que aqui vem a resposta para a Sueli. Essa aparência tem uma porção de coisas. Tem estômago, tem intestino, né? Tem boca, tem mão, tem braço, tem perna, tem pé, tem cabelo, tem tudo. Mas falando dos sentidos, a carne, ela vem equipada com essas 5 janelas que todos nós temos e usamos essas janelas e às vezes, sem nos darmos conta, essas janelas são usadas pela carne. Às vezes nós não estamos no controle desses sentidos, nos distraímos, nos desligamos, nos desconectamos, como aquele time que estava perdendo na partida que eu falei no início, porque nós somos poderosos, assim como aquele time de grande investimento, e estava perdendo. Nós somos poderosos em espírito, sim ou não? Sim, mas às vezes nos desconectamos. Como é que isso funciona? Porque aí vem a resposta para essa pergunta que a Sueli fez. 5 sentidos, 4 são direcionados para a carne. 4 desses sentidos alimentam a carne. Somente um deles pode alimentar o espírito. Somente um. Então aqui, a partida do jogo, a partida do campeonato da tua vida, já começa em desvantagem, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições. É claro, se eu serei vestido por um corpo de carne, esse corpo tem 5 sentidos, dos quais 4 sentidos, com muita facilidade, alimentam a minha carne, e somente um desses sentidos é capaz de alimentar o meu espírito, eu já estou em desvantagem? Sim ou não? 4-1. 4 direcionados à carne. Vamos falar do primeiro? O primeiro é o tato. Aquele que faz você pegar e comprar com o cartão de crédito uma caneta como essa aqui que eu ganhei da minha filha, chamada Crow.
Essa caneta tem um certo valor, então, caramba, é uma caneta pesada, é uma caneta para quem gosta como eu de escrever, e ela sabe disso, me deu uma canetona de presente. Quando você ganha uma caneta de presente, você pega na caneta, isso é o tato. Isso te dá prazer. Quando você vai numa loja, passa o cartão e compra aquele vestido, sim ou não? Aquele sapato que você está namorando e passa naquela vitrine, passa o cartão e compra aquele sapato e pegar tem uma sensação de prazer na vida. Tem ou não tem, André? Pegar uma camisa nova, né? Quando você vai sair, você vai, sente. Quando você senta no volante do teu senta no banco do teu carro e pega no volante do carro, o volante do carro, preste atenção nisso, ele é desenvolvido pelo departamento de engenharia da fábrica do carro para que você sinta prazer e comodidade quando segura no volante do carro, né? E você sente poder ali, você está dirigindo um automóvel que leva algumas vidas dentro. Você é capaz de sair daqui, chegar lá com o teu carro, você está pegando naquele carro, pega a chave da tua casa, abre a porta da tua casa e entra ali com toda a autoridade, com todo prazer, com todo gosto. Cheguei em casa. Você pega a chave da tua casa. Quer ver outra coisa que você pega? O dinheiro no bolso, você pega e conta. Aí duvida que só tem aquilo, aí conta de novo pensando que vai aparecer do nada algumas notas a mais. Mas o fato de pegar traz um sentimento muito gostoso de prazer, né? De comprar, do dinheiro, já falei. Isso é o tato, né? De você sentir o teu celular. Você pega o teu celular, caramba, que celular bonito que eu pude comprar. E quando você toca, a tua carne é estimulada por esse sentido, o tato. O segundo deles é o paladar. Que sentido perigoso para a carne se você não souber controlar. O almoço de daqui a pouco, né? Tem pessoas que, como eu, que quando fala assim em almoço, em comida, começa a salivar. Já viu? Você também é assim. Sim ou não? Você pensa naquela comida, você pensa naquele almoço, você começa a sentir, como do nada, o paladar daquela carne assada, né? O paladar daquele peixe, para quem gosta, daquele churrasco, daquela feijoada, daquela macarronada. Não sei qual é o prato aí que você está preparando para o dia de hoje. Você pensa, o almoço vai ser jóia daqui a pouco, né? Então, olha aí, o paladar, né? Esse prazer, aquela bebida preferida que você gosta, seja qual seja, você gosta de desfrutar aquela bebida, então você separa um momento do teu dia para isso, um fim de semana, um sábado, uma sexta-noite, para desfrutar daquela bebida. Isso é o paladar, né? E esse também é para a carne. Por isso é que muitos de nós às vezes caímos no erro de, com o tato, gastar mais do que temos, com o paladar, comer mais do que deveríamos, e também equivocadamente, porque esses são os 5 sentidos, né, que o nosso corpo vem com eles. Terceiro sentido, olfato. O cheiro do teu nariz, o cheiro que você sente, por exemplo, no meu caso, o perfume da morena. O cheiro do interior do teu carro novo que você comprou. Ou então quando você entra em casa, é aquele cheiro de limpeza, né, que aquela pessoa que colabora limpando tua casa fez, ou você mesmo limpa a tua casa. Às vezes nós mesmos limpamos aqui nossa casa e fica aquele cheiro gostoso de limpo, de perfume, né, aquilo tudo, e te dá uma sensação de prazer na tua carne. O quarto sentido, a visão. Veja bem, tato, paladar, olfato, visão. Visão. Esse é a mulher bonita que passa e você olha e puxa vida, e se você não tiver controle, você entra em má consciência. Ou então aquele cara bonito que você está aí dando em cima dele, olhando para ele, para lá e para cá, para ver se ele nota o que você... A aparência, né, de tudo, a aparência das coisas, tudo isso é com o olho. Você se olha no espelho e se cuida do teu cabelo, põe uma tinta aí para não, né, se ajuda um pouco, e tudo isso é feito pelo olhar.
eu preciso consertar minha postura, essa roupa não está boa, não estou vendo, esse rosto já aparecem algumas rugas, as marcas do tempo e da vida vão aparecendo no rosto de todo mundo, e a visão afeta. Por quê? Porque faz parte desses sentidos com os quais a nossa carne vem equipada. Então veja, o tato, o paladar, o gosto, o cheiro, o olfato e a visão, tudo isso afeta a tua carne, né? São 4 aí, perigosos e poderosos, que quem sabe estão te manipulando nesse momento, você nem se dá conta. E eu recebo que hoje você começa a se dar conta disso aí e começa a tentar pelo menos controlar, né? O apóstolo Paulo afirma em 2 Coríntios 5, verso 7, uma coisa interessante. Ele diz assim: ei, pessoal, abençoados, ei, hello, nós andamos por fé e não por vista. Porque eu não falei do 5º sentido ainda, né? De propósito, porque o apóstolo Paulo diz, olha, aquilo que você pega, você vê. Aquilo que você come, você vê. Aquilo que você cheira, você sabe por que tá sentindo aquele cheiro, né? E aquilo que você vê, tudo isso junto, somado, isso te afeta. Mas quer saber de uma verdade? Nós andamos por fé e não por vista. Ok, muito bem. Então aqui está a resposta para viver uma vida de vitória em vitória. Porque é 4-1 o placar. Esse é o tema de hoje, 4-1. Todos nós sabemos que o apóstolo Paulo registrou em Romanos 1,17 o seguinte, o justo deve viver pela fé. O justo significa o justificado, aquele pelo qual Cristo já pagou o preço. Isso é o justo, né? Esse que entende isso, que, poxa, Cristo pagou um preço para me livrar dessas coisas? Ok. Então eu devo viver pelo que eu vejo, pelo que eu pego, pelo que eu sinto, pelo que eu cheiro, pelo que eu como? Não. Você não deve viver por vista, você está chamado a viver por fé. Porque se você viver por vista, você vai perder a guerra. O jogo vai ser 4-1. Se você andar por vista, são 4 batendo todo o tempo em você. É a notícia na televisão, é aquilo que você está vendo no país, é o preço da gasolina no posto quando você vai abastecer o carro, é o preço da carne que aumentou por causa disso e daquilo, entendeu? São 4-1. Aqui Paulo diz, o justo deve viver pela fé. Mas espera aí, dos 5 sentidos que você tem, somente um deles é relacionado à fé, um deles só é capaz de chegar e afetar. E esse sentido é aquele que eu deixei para falar por último, é a audição. A audição, Pedro Kelly, por quê? Porque em Romanos 10:17, eu tenho que pegar assim a Bíblia, porque tem gente por aí que fala, ele não lê a Bíblia. Em Romanos 10:17 está escrito o seguinte, olha, a fé é pelo ouvir, fecha aspas. Então, se a fé é pelo ouvir, não está escrito a fé vem pelo ouvir. Algumas Bíblias têm escrito assim, a fé vem pelo ouvir. Essas Bíblias não são as melhores traduções de Romanos 10:17. A melhor tradução é a fé é pelo ouvir, assim como essa aqui. Por exemplo, aqui diz assim, talvez você esteja lendo aí uma Bíblia em que esteja escrito a fé vem, né? E aqui diz a fé é pelo ouvir. Por quê? Porque a fé, esta fé, ela não vem, ela já está. Porque esta fé, ela não é posta na tua vida a partir de então, dia a dia, e às vezes fé menos, às vezes mais, né? Não, essa fé é a fé do Evangelho, é a fé de Deus. Ou você tem ou não tem. É a fé que Paulo falou em Gálatas 3:23, que os antigos do Velho Pacto estavam impedidos de acessá-la.
Porque é uma fé por entendimento, é uma fé por revelação. Então esta fé, o apóstolo Paulo diz, esta fé, que é a fé que te faz reinar em vida, é a fé que te faz virar o jogo, é a fé que te faz viver de vitória em vitória, é a fé que fala em Romanos 5,17. Esta fé, ela é pelo ouvir. Então você tem, vamos repetir, o tato, o paladar, o olfato e a visão, brigando contra o teu ouvido. Então, quem é que deve cuidar disso aí? Você. Não adianta se ajoelhar e orar para Deus cuidar da tua vida se você não cuida do sentido que é o único capaz de ativar a fé que, quem sabe, na tua vida esteja adormecida. E se a fé está adormecida, significa que você não está exercitando o ouvir. E se você for lá ler Romanos 10,17 completo, vai dizer, e ouvir a palavra. Não é ouvir o apóstolo ali do aleluia, não. Não é ouvir o sacerdote católico também, não. Não é ouvir o que diz o Jornal Nacional, não. É ouvir a palavra. E a palavra que nós nos referimos, que você deve ouvir, de Romanos 10,17, é a graça de Deus. E a graça de Deus, onde é que você a ouve puríssima? Aqui, no Ministério Reconciliados com Cristo, com Pedro Kelly. Pedro Kelly RCC, todo domingo, 10h30 da manhã, toda terça-feira, 8h30 da noite, toda quinta-feira, 8h30 da noite. Então, não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra. Se você não exercitar isso, vai ser 4-1. Exercitando isso, tereis aflições. Pedro Kelly, quer dizer que exercitar o ouvir não me livra das aflições? Não. Faz você passar por cima delas. Reinar em vida significa estar sobre e não estar afogado nelas. Me entendeu? Reinar em vida significa passar por uma dificuldade com um adolescente, que são adolescentes. Nós somos adultos, já fomos adolescentes, sabemos o que o adolescente pensa e como ele age, né? As mentiras que fala, que a gente também falou. Então, às vezes, isso causa situações e não chega em casa na hora que tem que chegar e está com quem não deveria estar, e fazendo coisas que de repente não deveria estar fazendo. E se você não tem um conhecimento que te capacite a lidar com tudo isso, você se afoga. Você vai reagir equivocadamente, vai maltratar, vai esquecer que você também fez, vai perder o diálogo com o adolescente. Essa é a pior coisa que pode acontecer dentro de uma residência, dentro de um lar, né? Então o adolescente aí, ele vai perguntar o cara da esquina, e aí você sabe no que pode dar, não é isso? Então, exercitar o ouvir, Sueli, não significa que você às vezes não vá falhar. Puxa, Pedro Kelly, eu pensei que a gente ia sempre ganhar. Não, sabe por quê? Pela primeira coisa que eu disse no início da ministração, Gálatas 5,17. Para que não façais o que quereis, Deus colocou uma grande oposição dentro de uma só vida. Você é um espírito perfeito, você é divino, você é Jesus Cristo totalmente completo em espírito, habitando dentro de um corpo de carne que é totalmente Lucifer. Entendeu? Então, um não pode apoiar o outro. Já viu Deus e o diabo caminhando e de braço dado? Não vai rolar. Entendeu? Então, a carne aí está posta, o espírito está como se estivesse preso dentro desse corpo de carne até o final dos dias que ele escreveu para você. Vai haver dias que você vai ganhar essa luta. Vai haver dias que você vai perder essa luta. E é aí que entra o seguro da graça de Deus, dizendo para você que a tua posição de predestinado não muda. Você vai chegar no destino para o qual você foi eleito. O que você tem que cuidar é do caminho. Entendeu? Um dia você vai perder a batalha, a partida. Outro dia você vai ganhar de goleada, né? Então,
desfrute de cada dia, com esse conhecimento para hoje. Faça de cada dia um dia novo, um dia especial, um dia em que você é capaz de apagar tudo que passou ontem e viver o hoje. E tratar da batalha do hoje. A partida é agora. O jogo é hoje. Você está vivo é agora. Amanhã, quem sabe? O passado já ficou para trás. Então, o que eu vou fazer hoje de bom? Qual é a marca, qual é a digital que eu vou deixar no mundo hoje, na vida de alguém? Que bem que eu vou fazer na vida de alguém? Será que tem alguém que precisa ouvir essa palavra e que quando ouvir essa palavra vai sair de condenação? Porque essa pessoa, de repente, passando em dificuldade, procurando o sistema religioso, vão colocar um diabo nessa consciência. O pecado, o inferno, e você com uma palavra tão poderosa, você tem que compartilhar isso aí, entendeu? Então, apesar de todos conhecermos e sabermos o que fazer para viver em vitória, às vezes nos desconectamos, como aquele timaço que perdeu de 4-1. Todos sabemos o que temos que fazer. Poxa, eu tenho que honrar minha família, eu tenho que honrar meu emprego, eu tenho que honrar meu ministério, não é verdade? Eu tenho que honrar todas as coisas, eu tenho que semear, por exemplo. Todos vocês sabem que para a prosperidade você precisa semear, né? E às vezes a gente se desconecta e não semeia, e não semeando é como se ficasse um vazio amanhã, fica um buraco aí, um espaço de não colheita. Entendeu? Por quê? Porque não semeou antes. Então hoje você tem a oportunidade de semear. Semeie hoje. Hoje você tem a oportunidade de plantar. Plante hoje. Hoje você tem a oportunidade de preparar algo para garantir que o amanhã seja diferente. Então faça isso hoje. Hoje você tem condição de chegar para a tua família e viver feliz e todo mundo ali alegre com o que tem. Então viva assim hoje. Isso é o que Deus espera. Essa é a boa vontade de Deus, agradável e perfeita, que Paulo fala em Romanos capítulo 12. Para que você possa experimentar isso, você tem que renovar a tua mente. Porque se você não renovar a tua mente, vai ser sempre 4-1. Você tem esses sentidos todos, sabe? Eles estão aí em você. Cada vida, cada pessoa que foi coberta por um corpo de carne tem isso. E às vezes a gente, caramba, quantos de nós já cometemos erros de olhar para uma pessoa que não nos convém e essa pessoa também olhar para a gente e não convinha para ela olhar para a gente e daqui a pouco já estamos ali tomando um cafezinho, daqui a pouco, que meu marido não me dá valor, que se eu tivesse uma mulher como você, eu ia te dar um valor, e no próximo encontro já leva um presentinho, e no próximo encontro já estão no motel, e aí já 2 famílias danificadas e 2 corações lastimados, no mínimo, né? Entendeu? Por quê? Por causa dos sentidos, porque as paixões da carne, elas são aguçadas e ativadas pelos sentidos da carne, a lascívia, o adultério, a prostituição, tudo isso vem pelo tocar, pelo cheirar e pelo olhar, pelo provar. Claro, você sabe do que eu estou falando. Da onde vem aquela vontade, às vezes desenfreada, de sexo que algumas pessoas não conseguem controlar? Dos sentidos. E isso é normal. Por quê? Porque a carne está aí para isso. E foi Deus que inventou esse negócio, cara. Essa aqui é a coisa mais tremenda que eu entendo aqui. Foi Deus que inventou. Ele sabe que a tua carne é capaz de te levar para um adultério, para uma inconveniência, para uma falha, para um roubo, roubar a caneta do irmão. Então, Deus sabe disso, Ele não está enganado com você. Os religiosos pensam que o Adão lá, ele enganou Deus quando desobedeceu. Não, ele estava posto para isso. E você quer ver alguém cometer uma falha? Proíba. É só proibir. Você vai ver que o proibido vai ficar nessa carne com esses instintos mais interessante de fazer. O proibido todo mundo gosta de fazer. Quando deixa de proibir, perde a graça. Entendeu? Então Adão não enganou Deus, não. Deus sabia de tudo isso. Era necessário
todo esse desenvolvimento. Você quer ver uma garantia aqui em Isaías 46, terminando? Diz aqui, ó, ouvi-me, falando da gente, né? Abre aspas. Ó casa de Jacó e todo o restante da casa de Israel, vocês que são trazidos por mim aqui é Deus, através do ventre. Quer dizer que se é através, não nasceu ali. Através vem de atravessar. Ou seja, o ventre foi o túnel do tempo, em que você, espírito, atravessou para o lado de cá. E como do lado de cá não pega bem um espírito ficar por aí andando pela rua, não, então você foi vestido de carne através do vento. Preste atenção, vocês que foram conduzidos pela matriz. O que é matriz? 9 meses, gravidez. Mulher grávida, em espanhol, embaraçada, grávida, aí. E preste atenção, olha aqui a garantia. E até a velhice, eu mesmo, Deus, esse eu mesmo é Deus. Até as cães, ou seja, até os teus cabelos brancos, né? Que eu não tenho cabelo branco, eu não sou velho, velho é você. E até as cães, eu vos suportarei. Por que ele fala eu vos suportarei? É porque nós vamos fazer muita cagada na vida. Muita coisa errada na vida. Entendeu? E ele sabe disso, porque foi ele que colocou espírito junto com carne para que não façais o que quereis. Então, Deus, peraí, se você me colocou dentro dessa carne aqui, e essa carne não deixa eu fazer as coisas que eu sei que são corretas fazer, direitinho, bacana, viver uma vida assim e tudo mais, poxa, o Senhor me colocou aqui, meu Pai. Então, poxa, Pai, eu vou cometer falha, né? Você não sabe, por que você me botou aqui dentro dessa porcaria, então? Aí Deus está te respondendo nesse momento. Eu suportarei você com todas as tuas falhas, ponto e vírgula, porque fui eu que fiz, diz Isaías 46, 4. Eu suportarei, eu levarei e eu guardarei. Fecha aspas. Pronto. Então, às vezes você vai ganhar a luta, porque são 4 sentidos contra 1, e às vezes nós não damos atenção direito às instruções. E às vezes até escutamos as instruções, mas não colocamos em prática. E aí vai ser 4-1. Mas às vezes sim, nós colocamos em prática. Aí nesse dia vai dar resultado. E no dia que der resultado, a gente glorifica a Deus. No dia que falharmos, também glorificamos a Deus, sabendo que foi Ele que nos colocou assim, que nos fez assim e que por essa causa nós somos assim. Vou ficar por aqui, espero ter respondido a pergunta da Sueli lá de São Paulo. Espero que você ouça de novo esse tema. Espero que você compartilhe esse tema. Te peço, por favor, inscreva-se na nossa página. Aqui tem uma foto minha, clique aí, clique em inscrever-se, clique em todas, clique no sininho, né? E dessa maneira me ajude a fazer a palavra correr. Aqui embaixo tem uma mãozinha assim, dê um like aí e me ajude, tá bom? Mas eu não poderia terminar sem agradecer a você que semeia aqui no Ministério. Então agora eu vou pedir ao André que coloque a tela preta com os nossos códigos Pix. Se essa ministração, essa palestra agregou alguma coisa interessante na tua vida, e nesse momento você está sentindo no teu coração, posto por Deus aí, o desejo de semear aqui em Reconciliados com Cristo, obedeça essa voz. Envie tua semente, esses aí são os nossos códigos Pix. Se você não souber trabalhar com Pix e quiser o número da conta, nós temos conta na Caixa Econômica Federal, e você pode ir na Casa Lotérica e deposita. Mas faça o seguinte, passe um WhatsApp para mim, está aqui na tela o WhatsApp, né? 21 99 104 8388. E eu te informarei o número da conta corrente na Caixa Econômica do Ministério Reconciliados com Cristo. Terça-feira eu volto às 8h30 da noite. Espero que você tenha desfrutado, espero ter agregado esses valores na tua vida e de todos os teus. Tudo isso eu compartilho contigo para que você renove a tua mente e transforme a tua vida. Até lá. Somos todos reconciliados com Cristo.
mediante a sua graça divina, graça que nos alcançou, graça irresistível. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Graça que nos libertou, nos salvou e nos deu novidade de vida. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Esta é uma mensagem do ministério Reconciliados com Cristo.